aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, acho que vocês já estão percebendo que o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, porque assim, eu não vou falar nada. Quer dizer, vou falar, mas não no vídeo. Vocês estão entendendo como que vai ser hoje, né? E aí, vamos começar. O tema de hoje, o assunto que a gente vai falar é sobre um episódio de uma série da Netflix. A série é A Era dos Dados e vamos falar sobre o episódio Nuvens. Esse é um documentário e o cara principal dele, o cara que, acompanha tudo ali, é o Latif Nasser. E ele tem basicamente uma questão ali que é como conectar a nuvem do céu à nuvem que nos conecta, que no caso é a internet como um todo, né? E aí ele já começa ali explicando uma história de nuvens, como que tudo isso aconteceu. Não as nuvens, mas vocês vão entender quando eu começar a explicar aqui. E aí vamos lá. Muito tempo atrás, lá para os anos 1800, tinha um navio, que era o Royal Charter. E ele era, super equipado pra época, super tecnológico. Ele era como se fosse um Titanic pros anos 1900. E aí, além das pessoas e tudo mais que ele tava levando, lá pra Liverpool, ele também carregava em ouro cerca de 150 mil dólares nos dias de hoje. E aí, beleza, né? Eles estavam passando por uma parte muito suave ali do oceano. E aí, faltando, um dia pra viagem terminar, um furacão começou, do nada ali, começou a ficar muito forte. O navio tentou alçar a âncora, só que a âncora quebrou e tudo mais. E acabou que o navio acabou quebrando, puf. E nisso foram-se 450 mortos. Isso só naquele navio, porque nesse mesmo furacão ali, houve-se 132 navios, afundados ali. Entendeu? Então foi, muita morte pra um furacão só. E aí, o Fritzl não. É porque eu não sei, né? Fitzroy. Ah, gente, vocês entenderam. Ele era um aposentado capitão da época. Ele tinha alguns serviços com o governo e tudo mais. E, ele sendo um cara do mar, ele já perdeu muita gente pro mar. Então, ele decidiu fazer um experimento totalmente radical, pediu permissão, e ele acabou tendo essa permissão. E aí, ele instalou várias estações climáticas ao longo do oceano, assim. E com isso, ele tinha a intenção de registrar o clima e poder avisar os navios com antecedência. E nessa época, o telégrafo estava começando a ser muito famoso e tudo mais. Então, ele meio que teve essa ideia aí. E com isso, ele também meio que criou a previsão do tempo, porque num dos diários que ele tinha, ele anotou uma previsão do tempo, para 2 dias depois, 2 dias adiante, entendeu? Vocês entenderam, né? E, ele meio que criou tudo isso. E aí, ele teve muitas falhas, porque conforme ele foi criando essa teoria da previsão do tempo, ele teve muitas falhas no seu desenvolver. E aí, muitos cientistas da época começaram a criticar ele, falando que não ia dar certo. E acabou que com tudo isso, depois de anos, ele cortou a própria garganta, ele se matou. Ele tentou criar um negócio, ele criou, né, porque querendo ou não, se a gente for ver nos dias de hoje, né, ele fez um marco incrível na história. Então, ele tentou salvar as vidas das pessoas e acabou tirando a sua própria. E com isso, o lugar onde ele fazia essas previsões, hoje em dia, é o Met Office, que é o local que tem a melhor previsão, tem uma precisão de quase 90%, de certeza sobre a previsão do tempo. Beleza, né? Vocês viram como ele foi importante. E nisso daí também, tinha 50 anos depois, no caso de Fritzl, chegou o Richardson. Esse cara, ele sabia da teoria do Fritzl e começou a criar algumas coisas para aprimorar, para tentar deixar ainda melhor. E aí, na Primeira Guerra Mundial, nas trincheiras, ele começou a desenvolver o seu protótipo. Ele sabia para si que o clima era muito fluido. Então, para ter uma boa precisão, você precisava saber dos arredores. E para saber da precisão dos arredores, você precisava saber dos outros arredores. Então, para melhorar aí, né? Para se ter uma boa precisão,
é necessário prever o globo inteiro, tipo, o globo terrestre inteiro. E aí, nessa teoria, ele meio que criou o tabuleiro de xadrez. Isso daí é basicamente o quê? Você vai pegar o globo terrestre e vai dividir o mundo, tipo, a cada quadrado. Você vai traçar linhas e linhas e linhas. E aí, todos os quadradinhos que ficarem ao longo do mundo, cada quadrado desse precisaria de 32 computadores e demoraria cerca de 3 horas para ficar pronto, tipo, para ter isso num dia, para ter a previsão de um dia. Mas na época não existiam computadores. Quem teria que fazer todo esse trabalho eram pessoas. E isso realmente aconteceu. E na maioria desses escritórios, quem tava trabalhando ali eram mulheres. Então, tipo, imagina 64 mil pessoas, tipo, espalhadas pelo mundo pra se ter uma boa precisão. Foi basicamente isso. Isso é o que acontece hoje em dia lá no Meet Office. Claro que não são 64 mil computadores, são bem mais que isso, são centenas de milhares de microbytes ali trabalhando a todo momento para ter uma boa precisão do tempo. Então é basicamente isso. E aí, ele falou que o Richardson, ele imaginou as redes de computadores, mas ele não tinha, tipo, as coisas necessárias para criar tudo aquilo ali. E hoje a gente vê o sonho dele se tornando realidade, que é a nuvem. E aí chega num caso que a internet, ela é uma rede global, tipo, que conecta o mundo inteiro, basicamente. Então a nuvem, ela descreve bem todo esse poder que, tipo, a internet tem, sacou? E aí, a nuvem, ela ajuda muito hoje em dia, tipo, em tudo que a gente tá fazendo tem que ter uma participação da nuvem ali, mas ela não serve só pra isso. E aí, chega em outro assunto que o Latif, ele mostrou lá um cara que é da NASA, o Asaf. Ele é um cientista da NASA. E aí, ele teve a ideia de usar um mapa de previsão do tempo, usar as nuvens para prever doenças. E aí mostrou a doença que ele conseguiu, tipo, meio que desvendar lá na África do Sul, que é a febre do Vale do Rift. Tipo, é uma doença que afeta muitas ovelhas e tinha casos lá em 2010 que, tipo, afetou 8% da população humana. Então, querendo ou não, isso já é muito. E aí ele acabou descobrindo que tinha a ver com um mosquito que, tipo, dava pela água das enchentes e tudo mais. Então, é muito legal. A gente pode ver como que isso começou tão pequeno, com uma coisa assim, pra ajudar vidas, e hoje ajuda muitas milhares de vidas e ajuda em muitas outras coisas. Porque a gente não consegue ver a nossa vida sem a internet, e a gente não consegue ver a nossa vida, tipo, sem toda essa tecnologia. Imagina você sair de casa sem saber o tempo. Imagina você marcar de fazer um compromisso sem saber do tempo. Falando de internet, como a gente tá falando aqui, a gente vai falar um pouco sobre a Estônia agora, que mostrou lá no documentário também. Lá, eles têm meio que uma política, que é a política da única vez. Que isso significa basicamente que, se você já deu uma informação sequer do governo sobre você, você não vai precisar dar nunca mais essa informação. Por quê? Eles, desde 2009, eles vêm se adaptando e eles criaram, né, a identidade digital. Tipo, tudo que você precisa vai estar num cartão que vai ter um número, que esse número vai ser exclusivamente seu e vai estar tudo nele, tipo, desde o seu nome até o seu tipo sanguíneo, até quando você pesa, tudo vai estar ali. Tipo, sempre que você precisar vai estar ali, não vai precisar pegar 1000 documentos. E isso gera uma segurança de dados pessoais muito boa. Sem contar que a ética deles lá é gigante, né? Porque desde 2009, quando começou isso, não teve nenhum caso, tipo, de roubo de identidade digital. Então dá uma segurança muito maior do que você ter que carregar milhares de coisas por aí, sacou? E aí, continuando falando aqui da nuvem que a gente tá falando, né? A gente vai falar um pouco sobre um navio, que é o Subcorn Decisive. Por quê? Enquanto a gente pensa que a internet é toda lá por cima, porque a nuvem, isso é meio que um comparativo oposto. Por quê? O Subcorn Decisive, ele é um navio e ele meio que joga cabos de fibra ótica pelo oceano inteiro. E isso, tipo, ele liga continentes e continentes para que a gente consiga se conectar com o mundo inteiro. E o tamanho desse cabo, porque ele é um cabo único, vale ressaltar, né? É o tempo de ir e voltar da Lua
3 vezes. Tipo, é uma coisa muito legal e a gente vê como a tecnologia tá avançando cada vez mais. Mas como sempre, né, uma coisa muito boa tem o seu lado ruim é que toda essa internet e tudo mais puxa muita energia. Para vocês terem noção, mostrou lá, né? Uma pesquisada no Google é igual a 3 minutos de uma lâmpada de LED acesa. Vocês têm noção disso? Tipo, eu sei que parece pouco, mas se vocês pegarem assim, pra um dia, ou uma semana, ou um mês e um ano, tipo, quantas vezes você dá uma pesquisada no Google assim? E isso é só você. Então você pega isso pra metade da população mundial. Vai dar muita coisa. E não tem só isso de ruim. Isso tudo, né, gera uma liberação de CO2 gigante. É tão grande quanto a tropa aeronáutica inteira. E aí surge um fator de risco que é que as nuvens em perigo. Por quê? Isso tudo afeta os gases de efeito estufa, fazem eles aumentarem e tudo mais. E as nuvens estratocúmulo, que é o que mais tem assim na Terra, elas podem ser afetadas ao ponto de desaparecerem daqui a 100 anos. Então, se as nuvens desaparecerem daqui a 100 anos, o efeito estufa vai ficar gigantescamente maior e pode sim ter lugares que, tipo, lugares super famosos que vão ser inacessíveis, tipo Miami, Chicago. Você já pensou, tipo, se a cidade de Chicago não puder mais ser habitada pelo calor que vai fazer lá? Por quê? Tudo isso pode aumentar a temperatura em 8 graus Celsius. É muita coisa, tipo, muita coisa mesmo. E aí, pra completar aqui, o Latif Nasser, que é o cara que acompanha a gente nessa jornada inteira pelo documentário, né? Ele fala uma frase que me deixa muito marcada. Porque eles estão lá, ele vai mostrar pra gente algumas formas que os cientistas arrumaram de fazer chover em lugares que, assim, quase não chove. Como, por exemplo, o Texas, que é tipo o nosso Pernambuco aqui do Brasil, né? E aí, ele mostra esse exemplo e também mostra formas que os cientistas estão arrumando para fazer com que essa possível inibição das nuvens daqui a 100 anos não aconteça e o nosso planeta continue vivendo aqui, né? Até porque, tipo, vários desses recursos que a gente usa hoje são recursos limitados, que podem acabar a certo ponto e a gente tem que colocar na nossa cabeça que eles têm que ser preservados. Mas então, o Latif, ele fala a seguinte frase: em 1,5 século, passamos de prever nuvens para manipulá-las. Tipo, foi uma coisa assim totalmente tecnológica e totalmente avançada. A gente mudou muito em pouco tempo, assim, e isso é muito bacana também, mas a gente tem que sempre se preocupar, né? Porque, como eu disse, são coisas que acabam. A gente usa, mas a gente também tem que saber fazer com que elas não morram e não prejudiquem a gente como o planeta inteiro, né? Então é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo meio que diferente aqui no canal. É o último do ano. Não sei se verei vocês ano que vem, mas se eu ver, se verei. Enfim, se a gente se vê, é isso aí. Né? Talvez até ano que vem, talvez não. Então, um beijo. E curtam, compartilhem, comentem, façam o que quiserem. E até mais.